Estamos de volta com o programa Conversa Franca, que hoje tem como entrevistado o promotor Dr. Antônio Pedro da Silva Melo, que está falando sobre a correição que está acontecendo aqui no Ministério Público da cidade de São João del Rei, que abrange toda a região, né? São João del Rei. E você, telespectador, que quiser participar, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie uma mensagem de texto para o 9972-1640. Doutor Antônio, o senhor estava falando no bloco anterior a respeito da importância do assistente social e do psicólogo para o Ministério Público. Por que essa importância? Porque, na verdade, eles, além de terem formação técnica específica para essas áreas, eles normalmente são mulheres. E elas são muito mais, vamos dizer assim, maternais, professorais. Elas, num caso, por exemplo, de ouvir uma criança que eventualmente foi vítima de abuso sexual, por exemplo, uma assistente social, uma psicóloga, tem infinitamente mais condições de colocar aquela criança livre, em liberdade, transmitir confiança para ela. Ela vai ser a tia, a professora, né? E com a gente, dá mais, na maior parte das vezes, nós estamos engravatados, se distancia mais a criança da gente, as pessoas, mesmo pessoas já adultas do sexo feminino, que às vezes precisam relatar coisas, ficam, de certa forma, constrangidas, ainda que sejam para uma promotora. Porque a promotora também não tem formação para essa área. Vai depender muito da habilidade pessoal dela. E se ela não tiver? Se ela não tiver o jeitinho de mamãe, de professora, de titia, né? Não consegue ela fazer não com que a consegue criança fazer a criança soltar, abrir, não é? Então, esse tipo de... E outra coisa, elas têm já uma rede de informações com relação a entidades que dão acolhimento às pessoas em situação de risco ou de dificuldade. Elas têm um conhecimento muito maior que o da gente. Eu vejo lá na comarca de Prados, onde eu trabalho, a doutora Beatriz, que é a nossa assistente social, eu brinco com ela, ser um presente dos céus para nós, porque você nunca trouxe só o problema, você sempre trouxe a sugestão da solução, não é? Então, isso aí eu falo, eu fico feliz, porque eu não sei aonde. Ela fala, em tal lugar assim, tem uma casa que acolhe pessoas assim. Eu já liguei para lá. E eles dependem, tais e tais situações, ela aceita a pessoa. Então, um dependente químico, por exemplo, lá na comarca de Prados, a minha área é total, né? A minha competência é funcional, todas as áreas. Então, lida com idosos, lida com doentes mentais na rua, lida com pessoas com sofrimento mental, lida com pessoas com problema de vício. E ela sabe direitinho, ela já traz, doutor, nesse lugar eles não aceitam essa pessoa mais não, porque dá muita recaída, né? Somente droga. Eles não aceitam mais não, porque ele já teve lá e fugiu. Então, isso aí facilita a vida demais do promotor, e o promotor vai entrar em que fase? Ele vai entrar na fase jurídica e judicial. Quando a assistente social e a psicóloga já trouxe para nós o lado humano, nós entramos no lado jurídico e técnico, intervindo junto ao juiz, né? Ou os poderes competentes, ou as próprias entidades. Quando há um obstáculo numa entidade para receber uma pessoa, aí sim vale a função do promotor, que ele liga, e não que ele vai impor nada, mas ele negocia. Ele mostra a necessidade, ele parlamenta, ou seja, ele fala, ele pede e consegue muitas vezes atender ao cidadão. E nessa hora, Carlos, eu te digo honestamente, nessa hora a sensação que você tem de dever cumprido, ela é impagável. Dinheiro nenhum paga essa sensação. E aí você começa até a torcer para acompanhar aquela história. Eu, por exemplo... Para que a pessoa consiga, isso, né? Nós tivemos 2 casos de adoção de crianças de Prados por pessoas estrangeiras. As meninas foram para a Espanha. E lá, até hoje, isso já tem 5 anos, lá de Prados. 5 anos. E
Como é que eu ia saber desse mecanismo no dia a dia, como é que funciona? Mas ela sabe. Ela sabe que a adoção é feita através, hoje, para internacional, do Tribunal de Justiça, da Corregedoria de Justiça do Tribunal. Tem um mecanismo completo, não sai do Brasil, de forma alguma, pelos canais legais, uma criança que seria, vamos dizer assim, vendida ou doada. Não, passa para o mecanismo inteiro. O casal que vai adotar vem para o Brasil. Elas é que fiscalizam isso para nós. Vem para o Brasil, passam aí 60 dias ou mais num hotel com a criança. Então é um suporte É o realmente. suporte 100%. Aí, de repente, essas crianças vão embora. E os casais vão mandando as fotos, as filmagens, para a gente abastecer Belo Horizonte, que é central, e até a gente. Aí eu pergunto, Beatriz, aquela menina que foi para aquela cidade da Espanha lá, porque me fugiu o nome agora, tem aquela tourada na rua que sai lá, esqueci o nome, desce aquele monte de touro no meio do povo. Como é que está? Não, a menina está muito bem, tem 5 anos, está estudando, está falando. Puxa vida, eu falei, valeu a pena. Não precisava nem ganhar salário. É gratificante. Valeu realmente. a pena. Então é isso. Doutor Antônio Edmilson do Senhor dos Montes, ele parabeniza o senhor e ao programa. Obrigada, Edmilson, sempre participando aqui com a gente. E ele fala que, eu creio que aqui seria mais PROCON, que ele está com o celular bloqueado e queria saber se a promotoria toma algumas, tem como dar alguma solução para ele quanto a isso. Edmilson, eu aconselharia, o caso, as consultas pela TV aqui, pelo rádio, são muito rápidas, a gente não fica sabendo de detalhes. Mas um grande local hoje para resolver problema com telefônicas, e é um problema sério, porque o que mata no Brasil é isso. Nós tivemos uma explosão gigantesca do número de telefones. Eu, que sou de gerações mais para trás, vamos dizer assim, posso dizer como era difícil comprar um telefone. Telefone de linha. Eu, quando mudei para São João del Rei no ano de 89, eu alugava um telefone por um salário mínimo. De linha, não era meu, não. Era o indivíduo, ao invés de investir em imóveis, por exemplo, em carro, ele comprava linhas telefônicas. Depois, com a privatização do sistema, foi espetacular. Só que os governos não criaram um mecanismo de controle dessas companhias, que investiram pesado e multiplicaram assim por milhares ou por milhões o número de terminais, e principalmente de celulares. Não é? Só que nós não temos esse mecanismo apropriado, que seriam as agências reguladoras, para poder fiscalizar esse pessoal. E o que a gente vê e a gente sabe é que tem muita dessas empresas aí, eu não vou dar nome de nenhuma, dessas que vendem o telefone, que são provedoras do telefone nosso, que vendem mais do que tem capacidade de seus aparelhos. Seria como se eu quisesse colocar numa casa construída para 10 pessoas, 100. Ou seja, vai sobrar gente pelo ladrão, pela janela, pelo chaminé. Então, essas agências não fiscalizam nem a de águas, nem a de energia elétrica, nem a de telefônicas, nenhuma. Por quê? A maior parte delas está muito mancomunada, muito junto. As agências, seria como... Vamos pegar um exemplo daqueles que o Toninho gosta? Seria como você amarrar o cachorro com linguiça e falar com o cachorro, não come não, toma conta. Portanto, não precisa dizer que o cachorro vai comer, né? Então, lá voltando para o nosso caso da telefônica. A telefônica é o seguinte, cheio de gente ligada lá dentro, nas telefônicas, a quem fiscaliza, os fiscaliza. E aí nós acontecemos, vemos aí isso. O telefone e a ligação começa a falar, cai. Por quê? Porque os aparelhos não suportam aquela carga. Então, voltando lá, Edmilson, é o grande calcanhar de Aquiles nosso. Ao mesmo tempo que trouxe uma coisa muito boa, nós não criamos esse dispositivo para fiscalizá-los. Quer dizer, o poder público uma hora vai ter que acordar e fiscalizar mais essas agências. Eu só lembraria um exemplo da agência da Aeronáutica Civil, que permitiu aquele avião grandão da TAM, quando ele não podia, descer no aeroporto de Congonhas, e ele não conseguiu parar.
e foi lá, bateu, pegou fogo e matou mais de 200 pessoas. Aquela pessoa lá da agência de aeronáutica civil, de aviação civil, ela está sendo processada. Por quê? Descobriu-se depois que ela tinha passagem de graça da TAM para o mundo inteiro, que ela tinha toda a mordomia. Quer dizer, ela liberou um avião daquele tamanho, descer numa pista pequena, que não estava preparada para recebê-lo. 200 e tantas pessoas morreram. Então, Edmilson, vamos lá. A sua resposta. O problema básico é o seguinte: eu acho que hoje nós temos um mecanismo de PROCON, e o Ministério Público tem PROCON, mas o nosso PROCON, ele funciona em torno de coletividade. Vamos te dar um exemplo? Tais e tais supermercados de São João del Rei, reiteradamente, têm deixado em suas gôndolas, em suas prateleiras, alimentos com data de vencimento passada. Aí nós vamos fazendo esses relatórios, um dia eles vêm de surpresa. Então, se ele reunisse um grupo que tivesse o mesmo problema, poderia procurar o Ministério? Poderia procurar. Agora, como nós estamos tendo lá em São Sebastião da Vitória, aquele problema daquela antena gigante que criaram lá. Os moradores estão preocupados com aquilo. Nós estamos tentando ver se achamos um caminho. Por quê? Porque nós não temos uma legislação específica ainda com relação a tal de radiofrequência. Se ela faz ou se não faz mal. Se ela provoca câncer ou se não provoca. Como tantas correntes falam. Porque é o seguinte, se ela faz mal à sociedade, a pessoas, nós temos que tirar, inclusive, de cima dos prédios. São João tem um só, agora você vai nas cidades grandes, quase todos têm. Por quê? Porque as empresas pagam um aluguel, e aquele aluguel vai quase que zerar o condomínio de quem mora ali. Não é verdade? Mas então, Edmilson, o que eu aconselho para você mesmo é você vai ao PROCON. Se você perceber que não está sendo, não é aquilo que você queria, nós temos lá no alto da 8 de dezembro, o Fórum Carvalho Mourão, onde existe no segundo andar o Juizado Especial de Pequenas Causas, que não precisa de advogado, não paga nada. Lá no segundo andar você vai procurar uma sala lá onde você faz a reclamação. E aí a companhia vai ser chamada aqui. É uma das coisas que ainda está pegando essas grandes empresas. Porque eles são obrigados, pelo Código do Consumidor, a vir na terra onde a pessoa, do reclamante. E ainda pega. Eu, por exemplo, entrei com uma ação aqui contra a American Airlines, uma empresa americana, que quase que me deixou nos Estados Unidos, na safadeza deles. Trocaram o meu voo para 2 dias pela frente, quando eu já tinha compromisso aqui. E eles tiveram que contratar um advogado aqui, e eu ganhei a causa. Não ganhei porque sou promotor, não, porque eu sou cidadão. Então, o caminho Pequenas Causas. Pequenas Causas é fantástico. Ok. E você, telespectador, que quiser participar, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie uma mensagem de texto para o 9972-1640. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.